Qual a importância da inteligência emocional na nossa vida? É sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo com você. Quero contar algumas histórias de coisas que aconteceram recente, histórias da minha vida pessoal, porque quem entende a importância da inteligência emocional investe nisso e compreende que só é possível dar saltos na vida e alicerçar, ter segurança em determinadas coisas que a gente faz, segurança na pessoa que a gente é, com inteligência emocional, certo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, eu sou terapeuta emocional, eu ajudo as pessoas a limparem as suas emoções e com isso renascerem das cinzas como fênix, porque a gente pode brincar, mas a verdade é que você tem aí, pertinho de você, a oportunidade de uma técnica que pode mudar a pessoa que você é através da limpeza das suas emoções. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria essa oportunidade. A TRG é uma técnica, a TRG é a técnica que eu trabalho. E é uma técnica que em poucas sessões a pessoa começa já a virar outra pessoa. Então eu tenho informações sobre atendimentos aqui na minha descrição, mas hoje vamos então entender. Essa semana eu estava vendo um programa, de culinária, e aí uma das participantes de um reality, não era MasterChef, de um reality, ela era uma pessoa que tinha muita alteração emocional. Ela tinha altos e baixos, tudo. Então aqui vale já a gente dizer que existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, tá? Existe isso, mas existe também as pessoas que não têm inteligência emocional, elas não sabem lidar com as emoções e com as coisas que acontecem na vida. Essa moça, ela tinha muitas alterações. E aí, chegando no final do programa, ela foi lá para avaliação da eliminação e ela pediu para sair do programa. Uma pessoa que tá indo bem, uma pessoa que já ganhou várias provas. Ela pediu para sair. E quando eu vi ela pedindo para sair, aí eu falei, olha aqui a importância da inteligência emocional. Porque quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue fazer o que a gente que a gente se propôs a fazer nessa vida, né? A gente consegue segurar a pessoa que a gente é, a gente consegue bancar as coisas que precisam ser feitas, né? E fazer o que precisa ser feito. Mas sem inteligência emocional é como se fosse um castelo de cartas, as coisas começam a ruir, a pessoa não tem um alicerce interior, é isso. A inteligência emocional, ela te dá um alicerce interior para você atravessar qualquer tipo de situação. Porque você sabe como não desabar. Você sabe reconhecer o que está acontecendo dentro de você e você sabe como não desabar. Você sabe falar, bom, aqui eu faço isso, ali eu faço outra coisa. Você sabe lidar, entendeu? E uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela não tem o alicerce interior. Ela é feita de cartas. É como se ela a qualquer momento pudesse desabar e perder grandes oportunidades na vida. E aí, às vezes, muitas vezes isso acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo, eu vou compartilhar aqui. Mas aí passa o tempo, você perdeu aquela oportunidade e algumas vezes, algumas oportunidades não voltam nunca mais, tá? A vida é feita de oportunidades, é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo do novo começar, mas a gente nunca sabe se determinada oportunidade vai voltar. E na minha experiência e com algumas pessoas que eu atendo, algumas oportunidades nunca mais voltaram. Certo? Então, para a gente se preparar para a vida, a gente precisa mais do que ir para uma escola. A gente precisa mais do que saber o conteúdo. A gente precisa mais do que a informação. A gente precisa se tornar a pessoa que vai fazer aquilo. A gente precisa fortalecer a nossa estrutura interna. Né? E a nossa sociedade não forma isso nas pessoas. As pessoas, elas acabam indo para suas vidas com um monte de informação na pasta, né?
Elas vão para a vida profissional, para a vida emocional, cheia de informação, mas muitas vezes sem alicerce, sem estrutura interior, e aí elas começam a desabar. Elas desabam nas relações, elas desabam nos desafios profissionais. E vendo esse programa me trouxe a reflexão e me lembrou de quando isso aconteceu comigo. Então eu vou compartilhar aqui com você o que aconteceu comigo. Eu me formei em moda, sou estilista, né? E comecei a trabalhar com moda, tudo certinho. Chegou uma época da minha vida em que eu já tinha passado daquela fase inicial de trabalhar com moda e comecei a assumir novas responsabilidades, né? Então eu já tinha responsabilidade e era sempre o meu sonho, né? Eu queria conseguir sair dos cargos de assistente, de estagiário, eu queria assumir responsabilidades. Eu tinha muita vontade disso. E eu comecei a assumir coleções inteiras, comecei a poder assinar a coleção como estilista. E com isso, muitas responsabilidades, né? Quem trabalha com moda sabe que é um mercado de muita pressão. É um trabalho com bastante estresse. Pode parecer que é glamour, mas é uma área com muito estresse. É bem forte, assim, o estresse, porque é muita cobrança de prazo e muita cobrança de números, né? Você tem que alcançar números de venda, porque senão você não interessa para a empresa. E além de ter que administrar muitos processos, né? O estilista é responsável por administrar muitos processos dentro de uma coleção. E então eu finalmente, né, consegui assumir aí uma coleção e com isso eu tinha várias coisas para administrar e eu tinha que fazer viagens, né? E na minha vida eu tinha que lidar com a minha vida pessoal e lidar com essas coleções, com essas viagens e lidar com a pressão da venda, lidar com a pressão da cobrança. E tudo isso trazia uma carga, uma pressão emocional que eu não tinha nenhuma estrutura interior para ter. Quando eu saí do meu último trabalho com moda, eu saí com burnout. Eu tive burnout. Burnout hoje em dia é moda. Hoje em dia muitas pessoas sofrem de burnout. É uma síndrome que a pessoa tem de estresse, fadiga crônica, de excesso de trabalho, né? Então você pira, é como se fosse uma estafa, né? E quando eu tive burnout, eu tive síndrome do pânico como consequência, porque o corpo fica cheio de cortisol e aí dá um tilt no sistema nervoso. É bem complicado. Mas o que aconteceu? Eu não tinha o alicerce para lidar com aquela demanda de um monte de emoções que eu era obrigada a sentir. Eu não tinha uma segurança interior, eu não estava com as minhas questões pessoais resolvidas. Eu não sabia administrar quando algo ruim acontecia. Eu não sabia como lidar, eu não sabia o que fazer com aquela emoção. Aquela emoção vinha, eu não sabia o que fazer. Aí você desaba, né? Eu não sabia como me posicionar e me manter firme diante de uma cobrança, diante de uma crítica, diante de uma pressão de prazo, diante de um estresse de tempo, porque você tem que administrar seu tempo, é super cansativo. Então, muitas vezes eu trabalhava na semana e precisava viajar no fim de semana, porque a fábrica era no interior, né? Então, você tinha que esse excesso de carga horária, e aí eu tinha que administrar o meu bichinho que ficava sozinho, e eu tinha que administrar as minhas incompletudes emocionais, porque assim, se você não está bem, se você está triste, se você está carente, se você está com alguma coisa desse tipo, esse buraco, quando esse buraco começa a receber pressão, esse buraco não aguenta. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional, a primeira coisa que ela faz é cuidar das suas próprias buracos, das suas dores. Então, depois que ela fala, ela mesma aprende, né, a organizar isso, aí sim ela pode começar a administrar outras demandas emocionais. E aí eu falei aqui do meu bichinho, né? Pode ser que alguém fale assim, pô, mas seu bichinho? Sim, é muito emocionalmente, você precisa saber como lidar, entendeu? Com isso. Não é só uma questão de logística, de organizar a vida do bichinho para ele comer. É uma questão sua emocional, como você vai se manter firme, estruturada para ficar distante algumas vezes de familiares, distante do seu bichinho, distante do seu conforto da sua casa, do seu lazer, dos seus amigos. Então, tudo isso é um monte de habilidade
de inteligência emocional que precisa ser trabalhada e desenvolvida por uma pessoa que quer crescer na carreira, que quer ter um alicerce interior para dar saltos, para assumir mais responsabilidades, mais pressão, para conseguir administrar mais prazos. Então, enfim, eu tive burnout, saí do cargo, né? Naquela época comecei a repensar se era o que eu realmente queria para a minha vida. Hoje eu vejo que não era exatamente repensar, era será que eu conseguia segurar aquilo? Eu não conseguia assumir isso para mim, mas hoje vendo eu não tinha estrutura para lidar com aquilo. Talvez hoje eu conseguisse lidar, não sei, né? Mas eu não tinha maturidade para dar aquele salto, então eu me afastei. E me afastei de algo que era um sonho. É uma oportunidade que não volta mais. É uma idade, as pessoas falam assim, a idade não importa. A idade não importa realmente, mas foram muitos anos que se passaram, né? E o tempo, ele constrói coisas. Então, você perde esse tempo de ter construído algo que você gostaria de ter investido a sua energia, né? A gente sempre tem tempo, sempre há tempo de recomeçar. Eu sou muito dessa filosofia, eu acredito que não exista idade para as coisas, mas também eu acho que a gente precisa viver os lutos reais, a gente precisa ter consciência da nossa história e das nossas perdas. A vida é feita também de frustrações, isso também é inteligência emocional. A vida é feita de perdas e de pé no chão, de encarar a realidade. A gente não pode viajar na maionese, é preciso entender o que você perde. Quando você escolhe uma coisa, você perde outra, e a gente precisa ter consciência, assumir isso, viver o luto disso para poder ver o que a gente faz daqui para frente, né? E eu compartilho isso aqui com pessoas que ainda, sempre é um ainda para todo mundo, tá? Mas para que outras pessoas não precisem perder coisas que gostariam de viver, porque não tem uma estrutura interior para lidar com isso, não tem uma estrutura emocional para lidar com isso, certo? Então, o que é necessário para você desenvolver a sua inteligência emocional? Primeira coisa, eu já falei aqui, cuidar de você mesmo. Você precisa conhecer suas dores e você precisa limpar suas dores e você precisa aprender a se cuidar, a suprir as suas necessidades emocionais, aquilo que esteja nas suas mãos. A TRG é uma ótima técnica para isso. Existem outras. A TRG das que eu estudei é a mais eficiente. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para ter inteligência emocional. A segunda coisa, você precisa entender aquilo aonde você está querendo ir, né? Qual é o passo que você está querendo dar dentro daquilo para onde você está indo? Quais são as demandas de uma pessoa? Quais são as demandas que irão surgir na sua vida para uma pessoa que vai estar nessa posição? Então, pode ser tanto um cargo, né, profissional, como pode ser também um relacionamento, se você quer assumir o relacionamento, o status de casada. Existe uma demanda emocional enorme nisso, uma grande demanda, uma grande mudança. Vai começar a picareta, gente. Eu comecei o vídeo aqui porque a picareta deu um tempinho. Vou terminar com a picareta, tá bom? Daqui a pouco, rapidinho. Então, existe uma grande demanda emocional essas situações vão exigir de você. Você precisa entender qual é essa demanda. E depois que você entende a demanda, você vai olhar para você e vai falar assim, aonde eu estou falha nisso? Aonde ainda eu não posso ticar ok? E investir em como fazer isso, certo? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre essa parte final do vídeo, tá bom? Pra gente não ficar no barulho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.